Oi, gente, boa tarde, ó. Terça-feira começando o nosso GE. É véspera do quê? Véspera de Brasileirão, gente. Amanhã vai começar o Campeonato Brasileiro de 2026. Vocês estão entendendo isso? Em janeiro, no meio do gauchão, uma loucura, né? E olha aqui os jogos de estreia da nossa dupla Grenal. O Inter estreia em casa contra o Atlético Paranaense. O Grêmio joga fora contra o Fluminense no Maracanã. Vai começar a brincadeira do Brasileirão de 2026. E aí a gente vai falar dos colorados. Vamos começar falando com eles? Porque a vitória no Grenal, ela segue rendendo, não só pelos 3 pontos, pelo vitória em cima do rival, mas por causa desse cara aqui, ó. Será que os gols de Borré voltaram? Lo faz muito bem, aparece no momento que tem que aparecer. Um passe mais à frente pro Borré e sobrou Borré de novo! Gol! No ano passado eu não gostava dele, agora estou começando. O gesto representa respeito, disciplina, aceitar a posição de servir com honra ao torcedor. Borré, para mim, é um jogador diferenciado, mas muito diferenciado. A continência sucede o gol, marca registrada de Rafael Borré, pouco vista no ano passado, a ponto de precisar ser defendido publicamente por Abel Braga. Tomara que ele, torcedor, dê uma trégua, que o treinador goste dele, óbvio. Com 8 gols marcados ao longo de todo 2025, o colombiano frustrou as expectativas dos torcedores. No Campeonato Gaúcho foram apenas 2, e no dia 25 de janeiro, vitória sobre o Juventude no Beira-Rio por 2-0. Em 2026, no mesmo dia 25 de janeiro, Borré voltou a marcar 2 gols no Beira-Rio, dessa vez em Grenal, para conquistar de vez a torcida e o treinador. Rafael Borré, gol do Inter! O Borré fez gol em 2 minutos. Era felicidade, não sei nem dizer direito. Um jogador completo, Contra o Monson, no primeiro jogo da temporada, precisou de 33 minutos para marcar 2 vezes e dar uma assistência. Todas esas mudanças que viene teniendo el club nos vienen ayudando, nos venimos sintiendo bien y queremos hacer lo mejor para Internacional. Em ótima fase, Borré já marcou o dobro de gols em comparação ao gauchão do ano passado. Com 4, é o artilheiro do campeonato ao lado de Carlos Vinícius do Grêmio. E o colombiano precisou de apenas 3 partidas para atingir a marca. Mas ele precisa de regularidade em bom nível, fazer gols com mais frequência, jogar bem com mais frequência, mesmo que não faça gols. Isso ainda não aconteceu. A gente está em janeiro, mas eu não quero ser aquele comentarista cri-cri que reclama quando não faz gols, reclama quando faz gols. Por que ele pode estar começando aí, dando uma esperança de ser um artilheiro que o Inter pensou? Copa do Mundo é um animador, digamos assim, e o Inter agora tem uma força física um pouco melhor, porque vai ter mais tempo para trabalhar, e tem um time jogando em torno dele. Ele é a estrela lá na frente. Nesse início de trabalho, o centroavante já marcou metade do número de gols de 2025. Quando um ano é difícil como o ano passado, não era só Borré, muitos jogadores estavam baixo. É normal, quando não funciona, não funciona. Mas quando están bien, ya muchos jugadores van para encima. Yo creo que bueno, eso es algo bueno del entrenador, la idea de juego de él. Nosotros nos estamos acoplando a lo que él quiere, a lo que él pide. Y bueno, yo creo que de a poco nosotros nos vamos sintiendo cómodos con esa idea. Também de olho na Copa do Mundo, Borré começou o ano como uma das grandes notícias coloradas. Para fazer por merecer os aplausos, para abater continência. Saudações ao artilheiro. Bastante confiança nele, né? E acredito que o grupo inteiro acaba também sendo retribuído disso. E acho que esse ano ele vai desencantar, vai mostrar o verdadeiro futebol que ele tem e vai trazer muitas alegrias para a torcida do Internacional. Agora eu quero mostrar para vocês como que é a agenda do Colorado, tá? Amanhã, então, começa o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. No fim de semana, tem a última rodada da primeira fase do Gauchão diante do Caxias. Depois, no meio da semana que vem, já vira a chave de novo para o Brasileirão contra o Flamengo. E o calendário segue com as quartas de final do Gauchão.
E aí tem o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. É muita coisa. E a vice-gauchão, rodada finalizada. Vamos ver então como é que tá essa classificação. Lembrando que os 4 primeiros de cada grupo vão para as quartas de final e os 2 últimos vão para aquele quadrangular do rebaixamento, tá? No grupo A, a gente tem aqui o Internacional, que é líder, seguido de Juventude. Os 2 já estão garantidos nas quartas. Restam 2 vagas. No B, 2 vagas também estão em aberto, porque Grêmio e Caxias já estão lá. E se agora, na primeira fase, os times de um grupo enfrentavam os do outro, no esquema das quartas de final é diferente, tá? O mata-mata é dentro do grupo. O primeiro enfrenta o quarto e o segundo pega o terceiro. Então, se a primeira fase terminasse hoje, agora a gente teria estes confrontos aqui nas quartas de final. Inter e São Luís, Juventude e São José. Do outro lado, Grêmio e Monson, Caxias e Ipiranga. Tudo se resolve, gente, no próximo sábado, na última rodada da primeira fase. E atenção aí, hein? Todos os 6 jogos começam às 4h30 da tarde, tudo ao mesmo tempo. Grêmio e Juventude, Caxias e Inter, Ipiranga e São José, Monson e São Luís, Inter de Santa Maria e Avenida, Novo Hamburgo e Guarani de Bagé. Clássico Grenal, um abraço para ti, para todo mundo que está acompanhando o Sport Center. Mas claro, né, como todo o Rio Grande do Sul e torcidas de Inter e Grêmio espalhado pelo Brasil, eu também acompanhei o Grenal mesmo de férias. É um jogo, viu, Bruno, que a gente abre aquele parente nas férias para acompanhar o Clássico Grenal, sem dúvida nenhuma, e foi um clássico bem movimentado e que, obviamente, gerou consequências. A gente vai falar do Grêmio depois, mas a gente começa falando do Internacional, que tem essa estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Aliás, Brasileirão, viu, Bruno, que foi dito pelo Pesolano desde a sua entrevista, primeira entrevista, né, de apresentação, que é a grande prioridade do Inter, tanto que o Inter retardou o início dos titulares no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Estadual, justamente para que eles tivessem mais tempo de treinos visando o Campeonato Brasileiro. Obviamente que os titulares entraram no Grenal, deu certo e a tendência é que o Inter repita a mesma escalação que teve no Grenal para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense dentro de casa, jogando no estádio Beira-Rio. Obviamente que tem alguns jogadores como o Félix Torres, que foi contratado, o Villagra, né, que fez a sua estreia, inclusive no Clássico Grenal, mas a dupla de volantes, Ronaldo e Paulinho, foi muito bem, né, foi bastante elogiada, então a tendência é que eles se mantenham no meio-campo do Internacional. Agora, o que o Inter deve ter, o que o Inter quer repetir no Clássico Grenal, na estreia do Brasileiro, é justamente o ímpeto do Clássico Grenal. A avaliação interna do Inter é que o time correu desde o primeiro minuto até o fim do jogo, os 90 minutos da partida. E é esse ímpeto que o Paulo Pesolano quer também para a estreia no Campeonato Brasileiro. A diretoria do Inter fez uma reavaliação, Bruno, e para esse Brasileirão diminuiu bastante o preço dos ingressos em relação ao ano passado. Já tinha feito isso no estadual, obviamente sobe um pouquinho para o Campeonato Brasileiro, mas coisa de R$16 para algumas categorias de sócio e alguns torcedores comuns pagando até R$40 para jogos no estádio Beira-Rio, e vai ser assim o ano inteiro. Então o Inter com preço diferenciado justamente para mais de para essa estreia no meio de semana contra o Atlético Paranaense. É assim que o Inter está se preparando para esse início de temporada depois de ter vencido o Clássico Grenal. Bruno. Boa, obrigado, viu, Bertão? Salve, salve, torcedores do Esporte Clube Internacional. Como vocês estão? Todos são bem-vindos aqui ao Estúdio Colorado para continuarmos em mais um vídeo. Bom, em apenas 3 partidas pelo Inter, Borré já marcou metade dos gols da equipe em 2025 e dá início a uma nova fase. Com 2 gols no Grenal, Borré alcançou a marca de 4 gols. Em 2025, a equipe foi às redes apenas 8 vezes. Um dos nomes mais questionados do Inter em 2025 dá sinais claros de recuperação em 2026. O atacante Rafael Borré começou a temporada em alta, liderando a artilharia do clube do Gaúcho e, em apenas 3 partidas, já atingiu metade do total de gols que marcou no ano passado. Em 2025 marcado por dificuldades no Inter, o colombiano entrou em campo 47 vezes, sendo 31 como titular, com 8 gols e 4 assistências. Já em 2026, Borré voltou a brilhar, marcou 4 gols até agora, 2 diante do Monson e outros 2 no Clássico Grenal disputado neste domingo. E o atacante colombiano foi o grande destaque do triunfo do Internacional sobre o Grêmio, na noite deste domingo, no Beira-Rio, por 4-2.
Ele balançou as redes 2 vezes, anotando o segundo e o terceiro gols da equipe. Após encerrar a última temporada em baixa, acabou simbolizando a crise colorada, marcada por muita expectativa e rendimento abaixo do esperado. Ainda assim, Borré sempre contou com respaldo interno no clube, tem a confiança do diretor técnico Abel Braga e também é bem avaliado por Pesolano. E o Internacional retorna aos gramados nesta quarta-feira, às 19 horas, no Beira-Rio, quando recebe o Atlético Paranaense pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro de 2026. E com o objetivo de começar o campeonato impondo força em casa, o Inter coloca o Brasileirão como principal foco em 2026. Depois de uma campanha decepcionante no ano anterior, em que brigou contra o rebaixamento até a rodada final, o clube colorado busca apresentar um cenário bem diferente nesta temporada. Legal! É isso, torcedor colorado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Um abraço para vocês, fiquem na paz e até os próximos por aqui. Tamo junto!